Durante décadas, os Estados Unidos e o Irã estiveram envolvidos em uma guerra secreta, uma complexa dança de diplomacia, sanções e operações clandestinas. Mas e se as sombras dessem lugar a um conflito aberto? Como seria, na prática, uma guerra entre essas duas potências? Isto não é uma previsão, mas sim uma exploração de uma possibilidade aterradora. Um cenário construído a partir de análises militares, doutrinas estratégicas e as duras realidades da guerra moderna. O estopim pode ser qualquer coisa. Um erro de cálculo no Estreito de Hormuz. Uma via navegável crucial por onde passa 1/5 do petróleo mundial. Um ciberataque que paralisa infraestruturas essenciais. Ou um incidente envolvendo um dos seus muitos representantes no Médio Oriente. Independentemente da faísca, a fase inicial seria rápida e avassaladora. A resposta americana provavelmente começaria pelo ar e pelo mar. A Quinta Frota dos Estados Unidos da América, baseada no vizinho Bahrein, juntamente com grupos de ataque de porta-avias no Mar Arábico, lançaria uma saraivada de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Seus alvos: os centros de comando e controle do Irã, os sistemas de defesa aérea, as bases navais e as instalações nucleares. Bombardeiros furtivos como o B-2 Spirit, operando a partir de bases tão distantes quanto o Missouri, penetrariam profundamente no espaço aéreo iraniano, atingindo alvos de alto valor com munições guiadas com precisão. O objetivo é claro: alcançar a supremacia aérea e incapacitar o Irã de revidar eficazmente nas primeiras 48 a 72 horas. Mas o Irã não é uma nação indefesa. Passou décadas se preparando exatamente para esse cenário, desenvolvendo uma estratégia conhecida como guerra assimétrica. Eles sabem que não podem vencer um confronto direto e convencional com os Estados Unidos. Portanto, eles não tentariam. Em vez disso, sua resposta seria multifacetada e planejada para infligir o máximo de dor onde os Estados Unidos são mais vulneráveis. A primeira medida deles seria tentar fechar o Estreito de Hormuz, utilizando um enxame de embarcações de ataque rápido, mísseis antinavio, lançados de baterias costeiras móveis e uma frota de minas navais. O Irã tentaria transformar o estreito em uma armadilha mortal, tanto para a navegação comercial quanto para os navios militares. O impacto econômico global seria imediato e catastrófico. Os preços do petróleo disparariam, provocando ondas de choque em todas as principais economias do planeta. Simultaneamente, o Irã lançaria seu formidável arsenal de mísseis balísticos. Embora muitas possam ser interceptadas pelas defesas dos Estados Unidos da América e de seus aliados, como os sistemas Patriot THAAD, o volume em si já seria um desafio. Os alvos incluiriam bases militares americanas em todo o Golfo, menos no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait e no Iraque. Menos bem, como infraestruturas importantes e nações aliadas como a Arábia Saudita e Israel. O objetivo não é apenas causar danos militares, mas também criar caos político, pressionando os aliados dos Estados Unidos da América a retirarem seu apoio ao esforço de guerra. Depois, há a rede de aliados, do Hezbollah no Líbano, as milícias no Iraque e na Síria, e aos Houthis no Iêmen. Os parceiros do Irã seriam mobilizados. Esses grupos, armados e treinados pela Guarda Revolucionária do Irã, lançariam ataques contra interesses dos Estados Unidos da América e de seus aliados em toda a região. Isso cria uma guerra em múltiplas frentes, sobrecarregando os recursos americanos e transformando todo o Oriente Médio em um campo de batalha. É uma estratégia concebida para atolar os Estados Unidos da América, transformando uma campanha rápida e decisiva num atoleiro longo, arrastado e sangrento. A próxima fase do conflito é onde as coisas se tornam verdadeiramente imprevisíveis. Os Estados Unidos se comprometeriam com uma invasão terrestre? Os planejadores militares estão bem cientes das lições do Iraque e do Afeganistão. O Irã é um país muito maior, com uma população de mais de 85 milhões de habitantes e um terreno acidentado e montanhoso, que favorece bastante os defensores. Suas forças armadas, embora tecnologicamente inferiores, são numerosas e profundamente nacionalistas. Uma invasão
exigiria centenas de milhares de soldados e provavelmente resultaria em um número impressionante de baixas em ambos os lados. Uma guerra terrestre no Irã seria uma batalha brutal e desgastante. O exército regular iraniano, o Artes, e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, de orientação ideológica mais forte, ofereceriam uma defesa feroz. Eles empregariam táticas de guerrilha, artefatos explosivos improvisados e guerra urbana, transformando cada cidade e vila em uma fortaleza. O custo em vidas, tanto militares quanto civis, seria imenso. A crise humanitária seria de uma magnitude nunca vista em gerações, com milhões de refugiados potencialmente fugindo para países vizinhos, desestabilizando ainda mais uma região já instável. É por isso que muitos analistas acreditam que os Estados Unidos da América evitariam uma invasão em grande escala, optando, em vez disso, por uma campanha aérea e naval sustentada, combinada com um bloqueio paralisante. A estratégia seria sufocar a economia do Irã, degradar suas capacidades militares ao longo do tempo e esperar fomentar uma dissidência interna que pudesse levar a uma mudança de regime a partir de dentro. Esta é uma guerra de desgaste, um teste de vontade e recursos. Mas o Irã tem sua própria estratégia de longo prazo. A guerra cibernética seria um componente fundamental. Hackers iranianos, que estão entre os mais sofisticados do mundo, teriam como alvo instituições financeiras americanas, redes elétricas e redes governamentais. O objetivo seria semear o caos e a desordem em território americano, levando o custo da guerra diretamente aos cidadãos dos Estados Unidos da América e corroendo o apoio público ao conflito. Campanhas de desinformação se alastrariam desenfreadamente, com o objetivo de dividir a opinião pública e criar turbulência política. Com o passar das semanas e dos meses, as implicações globais se tornariam cada vez mais graves. A interrupção no fornecimento de petróleo paralisaria indústrias em todo o mundo. O conflito poderia facilmente envolver outras grandes potências. A Rússia e a China, embora não sejam aliadas formais do Irã, têm interesses estratégicos em contrabalançar a influência dos Estados Unidos da América na região. Eles poderiam fornecer ao Irã informações de inteligência, armamento avançado ou recursos econômicos vitais, prolongando o conflito e aumentando os riscos de um confronto direto entre as superpotências. O custo humano é talvez o aspecto mais devastador a ser considerado. No Irã, os civis seriam os mais afetados pelos bombardeios e pelo colapso econômico. O acesso a alimentos, medicamentos e água potável se tornaria uma luta diária. Do lado americano, as famílias enfrentariam a perda de entes queridos destacados a milhares de quilômetros de distância. E a pressão econômica de uma guerra prolongada seria sentida em todo o país. O impacto psicológico sobre soldados e civis seria imensurável. Caso um conflito como esse venha a ocorrer, é fundamental lembrar a importância do apoio à saúde mental para militares veteranos e suas famílias. Organizações como a Linha de Apoio a Veteranos em Crise estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades, por favor, busque ajuda. Buscar apoio demonstra força. Então, como isso terminaria? Não há respostas fáceis. Uma vitória militar decisiva para os Estados Unidos está longe de ser garantida e teria um custo impensável. Um acordo negociado poderá eventualmente ser alcançado, mas somente depois que ambos os lados sofrerem perdas devastadoras. O resultado mais provável é um Oriente Médio marcado e transformado, uma economia global devastada e um legado de amargura e instabilidade que perdurará por gerações. A realidade é que, numa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, não há vencedores. É um cenário em que o custo do conflito supera em muito qualquer ganho potencial. Os caminhos da destruição são muitos, enquanto os caminhos para a vitória são quase inexistentes. Esta análise não pretende ser uma profecia, mas sim um lembrete sóbrio do que está em jogo. Isso ressalta a importância crucial da diplomacia, da desescalada e da compreensão para evitar
que tal catástrofe se torne realidade. Obrigado por assistir. Se você achou esta análise esclarecedora, considere se inscrever para mais análises aprofundadas sobre assuntos globais.